Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 4 de dezembro. Veja agora comigo os destaques de hoje. Vereador de Cachoeirinha é preso por envolvimento com tráfico. Ele tinha 600 quilos de maconha escondidos em casa. Entenda como a polícia conseguiu localizar o estoque de drogas. Presa hoje quadrilha que comandava tráfico de dentro da prisão. Os bandidos tinham até um lema: não atrasar os pedidos para não perder compradores. Você vai saber quem eram os entregadores das encomendas em seguida. Covardia. Um homem é investigado por bater em criança em estacionamento de supermercado. A agressão foi flagrada pelas câmeras de segurança. E no esporte, tem vitória, tem classificação e invencibilidade. O Grêmio confirma a ótima fase e está nas quartas de final da Libertadores. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Atenção para essa imagem aí. Olha o que aconteceu dentro de um estacionamento de um supermercado em Capão da Canoa. Glauco Paza vai conversar com a gente ao vivo. Glauco, bom dia. Glauco, explica pra gente se é que isso pode se explicar. Uma violência, uma criança de 7 anos agredida desse jeito, Glauco. Não tem explicação, André. Eu posso tentar, mas não vou conseguir explicar. Aliás, nem a polícia consegue explicar, ela está averiguando essa situação aí. O fato é que uma família foi ao supermercado, um integrante da família entrou, o restante ficou do lado de fora. Por quê? Porque não tinha máscaras. A gente sabe que é obrigatório o uso de máscaras, né? E aí esse homem simplesmente bateu na criança. Aliás, um golpe fortíssimo, dá pra ver nessa imagem. A criança de 7 anos apenas, André, que reage. Aliás, a mãe do garoto também reage. Um fato totalmente fora de propósito. Eu não sei se é a pandemia, sensação... se é a índole. Olha, que coisa horrível, olha só. A sensação que a criança quer defender a mãe, né, Glauco? Claro. Ela vai em defesa, né? Claro, reage, mas o golpe foi muito forte, André. Olha, não tem explicação. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse assunto aí, mas olha, a imagem é chocante. Até já, obrigado, Glauco, 11h38. E olha só, já são 11 pessoas. 11 pessoas presas por suspeitas de participação no assalto ao banco em Criciúma, Santa Catarina. E quem era o paulista que foi preso aqui em Gramado, na Serra, suspeito de integrar a alta cúpula da maior facção criminosa do país? Os detalhes daqui a pouco, logo depois de um rápido intervalo. Fica aí, ó, que a gente já volta. Muito bem. Ser previdente é planejar o futuro, é pensar no bem-estar e proteção da família, evitando surpresas de última hora. Nós entendemos que o momento é de atenção e de cuidado, e o propósito da Ser Previdente é cuidar das pessoas em momento de perda. Por isso, estão fazendo parte na luta contra o Covid, isenção de carência para a aquisição de novos planos Ser Previdente. Você, seguro, com a experiência de mais de 55 anos do Grupo Cortel. Ligue 51 40 03 31 35. Associe-se e utilize já todos os benefícios em vida. Ser Previdente, um plano para a vida. www.serprevidente.com.br. E atenção, você vai ver ainda hoje o que disse o governador Eduardo Leite sobre a influência do racismo no assassinato de João Alberto dentro do hipermercado Carrefour. Eduardo Leite falou sobre o assunto durante uma transmissão, uma live em uma rede social. Já já a gente traz os detalhes para você. E atenção, olha só essa história aqui. Um vereador de Cachoeirinha foi preso. Tá aí ele. 600 quilos de maconha. Eu disse 600 quilos de maconha estavam com este vereador. Vamos conversar com o Guilherme Roquette. Quem era esse vereador, né, que deveria, pelo menos, dar o exemplo, mas está fazendo justamente o contrário. Bom dia, Guilherme Roquette. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, 600 quilos de maconha e um verdadeiro esquema de logística, de recebimento, distribuição e também de parcelar, né, de separar em porções toda essa droga para ser revendida, porque foram locais tanto em Cachoeirinha quanto aqui em Porto Alegre, onde todo esse entorpecente estava. Vamos começar então sabendo o que aconteceu lá em Cachoeirinha. Delegado Vladimir Urach, bom dia, obrigado por nos receber. Delegado, foram 3 meses de investigação e o que os seus policiais então encontraram? Eles estavam fazendo uma campana quando o carro chegou em frente à casa? Exatamente, bom dia.
Nós temos 3 meses de investigação, né, através de 2 delegacias de investigação do narcotráfico, 3ª e 4ª DIN, e acabamos apurando então que nessa casa, numa casa em Cachoeirinha, havia um depósito grande de maconha. Nessa casa foram localizados 600 quilos de maconha e preso em flagrante um indivíduo. Na sequência, nós apuramos a existência de um sítio, ainda em Cachoeirinha, onde localizamos o vereador, que acabou sendo preso em flagrante com uma arma de fogo com numeração suprimida, além de uma pequena porção de maconha. Neste sítio também apuramos que era o local responsável por armazenar toda a droga que chegava em Cachoeirinha, né, principalmente maconha, e depois era redistribuída na região metropolitana. Delegado, e qual seria o papel desse vereador em toda essa articulação? Os senhores estão investigando Nós isso? estamos investigando a participação dele nesse esquema de distribuição de drogas, principalmente maconha, como eu disse, e ele foi ontem preso em flagrante, então, pelo porte ilegal dessa arma de fogo, né, que era ilegal, com numeração suprimida, e também pela participação no tráfico e na organização criminosa. E esse sítio ele funcionava como um centro onde a droga chegava lá em Cachoeirinha? Exatamente. O que nós apuramos é que a droga chegava de caminhão naquele local, era descarregada no sítio e depois distribuída em porções menores, como essa de 600 quilos, que foi apreendida numa outra residência. E tinha uma outra equipe do senhor aqui na região de Porto Alegre, que Exatamente. também foi em 2 bairros. Como é que Ao foi essa mesmo ação? tempo, nós trabalhamos com outras 2 equipes aqui em Porto Alegre, apurando a mesma organização criminosa, né? E essas 2 equipes localizaram aqui em Porto Alegre, então, mais 2 residências onde também havia um grande depósito de drogas. Numa casa em Porto Alegre foram localizados mais 210 quilogramas de maconha, e numa outra residência um laboratório de refino de cocaína, prensagem e redistribuição de cocaína. Guilherme? André, o delegado está te ouvindo aí, pode fazer pergunta para ele. Ô André, não, eu tinha uma curiosidade, quero saber o seguinte, o que esse vereador falou quando foi preso? E já aproveito para complementar aqui que é o seguinte, ó, a Câmara de Vereadores se manifestou, disse que não foi comunicada oficialmente, mas vai buscar informações a respeito deste caso aí, que não condiz, logicamente, com a atitude de um parlamentar. Agora eu queria saber, delegado Urach, meu velho conhecido delegado, nós começamos lá em Santa Maria há muito tempo, estamos nessa lida, delegado. Eu quero saber o que ele falou no momento da prisão, delegado. É verdade, grande abraço, Glauco, lá, velho conhecido de Santa Maria. Bem, o vereador disse no início, lá, logo que nós o localizamos nesse sítio, que aquela quantidade de droga que foi localizada com ele era para consumo próprio. Foram cerca de 90 gramas localizados com ele de maconha. Além disso, havia munição de calibre 38 e mais a arma localizada na residência que, segundo a testemunha que estava ali presente, também pertencia ao vereador. Quanto ao restante da droga, é evidente que ele diz que não tinha conhecimento. Embora as equipes de investigação tenham apurado que há poucos minutos 600 quilos de maconha tenham saído daquele sítio e apreendidos logo a seguir numa outra residência. Delegado? Então nós apuramos a real participação dele nessa quadrilha. Agora tem pergunta, delegado. Eu não sei se ele foi reeleito, delegado. Bom dia, delegado. Eu não sei se ele foi reeleito, não foi reeleito, mas me parece que ele tinha um programa em redes sociais, um programa de rádio, e ele era um tanto polêmico. Procede essa informação? Também a polícia está investigando isso? Nós temos informação que ele não foi reeleito, ele está terminando a atual legislatura, né? Acho que até não concorreu à reeleição, pelo que nos informou ontem. E ele alegava que aquele sítio, inclusive onde ele foi preso ontem, seria de uma ONG, né? A qual ele participaria ou seria corresponsável. Quanto ao programa, eu não tenho conhecimento de que ele participasse. Né? E o que ele estava fazendo nesse sítio, então? Ele estava ajudando a ONG? O que ele argumentou? Ele disse que algumas noites ou dias ele permanecia naquela casa, uma única casa que tem no sítio, né? Até para cuidar do local. Então, na verdade, ele é sim o responsável por aquele local, por aquela residência e por aquela propriedade. Aí já pode ter
estaria sabendo da maconha que estava lá dentro. Acredito que seja bem difícil ele não ter conhecimento do depósito de 600 quilos de maconha numa residência, né, a única residência do local. André. Bom, para quem está chegando agora, faltando 10 para o meio-dia, estamos falando de 600 quilos de maconha que foram apreendidos no poder de um vereador lá de Cachoeirinha, que, soubemos agora, ele se candidatou, mas não se reelegeu. Tem algumas imagens que eu vi dele circulando numa espécie de um programa de rádio e bastante polêmico, com ameaças, enfim, mas certamente isso deve chegar ao conhecimento da polícia. Agora, pode ter um outro crime, não é, delegado? Porque uma ONG, as ONGs, as organizações não governamentais, são instituições que elas recebem dinheiro, né, para algum fim específico, né? Para a ajuda de pessoas, é uma organização, enfim, quer dizer, se for de fato uma ONG, já tem um outro problema aí para o vereador resolver também. Com certeza. A partir de agora, o DENARC vai aprofundar as investigações, né, para apurar todos esses fatos que envolvem esse cidadão e os demais presos, evidentemente. Mas se houver alguma constatação nesse sentido, se a ONG receber verbas federais, por exemplo, a competência, nesse caso, dessa apuração passaria à Polícia Federal. Mas quanto ao restante, quanto ao envolvimento dele nessa organização criminosa relativo ao narcotráfico, o DENARC vai apurar, dando sequência aí ao inquérito policial que foi instaurado a partir de ontem. E tem uma outra situação, André, o que foram veículos apreendidos tanto lá nesse sítio quanto nas ações aqui em Porto Alegre. No bairro Medianeira, por exemplo, um Logan foi apreendido. Esses carros podem ser revertidos aqui para o DENARC? Vocês vão pedir para que façam uso no combate ao narcotráfico? Sim, com certeza. Nós apreendemos então ontem num total de 4 veículos, né? Esses veículos poderão depois serem solicitados pelos delegados que presidem os inquéritos para serem utilizados no combate ao narcotráfico de uma forma até preliminar durante o inquérito ainda, né, com o uso provisório dos carros para investigação. E esse veículo, essa Doblô que estava sendo utilizada para o transporte de drogas, ela seria, vamos dizer assim, depois que a droga chegava de caminhão no sítio, ela seria usada para distribuição aqui em Porto Alegre, também lá em Cachoeirinha? Como é que funcionava? Pelo que apuramos, era um dos veículos utilizados para ir até o sítio, carregar a droga e redistribuir em outros pontos da região metropolitana. Tanto é assim que nós pegamos os 600 quilos ainda dentro dessa caminhonete em outra residência. Sim. E, delegado, a gente viu pelas imagens aqui que os senhores colocaram toda essa droga aqui na sala de imprensa do DENARC e a sala ficou com uma parede reforçada ali, porque não dava para ver o que estava atrás dela, né? Exatamente. A parede de maconha subiu até o teto. Nossa. Então é um grande volume. Não, é impressionante. Realmente. Foram juntando com a outra apreensão aqui em Porto Alegre, deu quase 1 tonelada de maconha, mais toda aquela cocaína. Também. Agora, delegado, o que a gente fica, impressiona, assusta, né, e deixa a gente pasmo, mas nos dias de hoje, enfim, né, tudo é possível, pelo que a gente está acompanhando, mas dentro de uma casa legislativa, né, um vereador que está ali com a sua autoridade como legislador municipal em Cachoeirinha, fazendo parte, pelo que tudo indica, de um grupo criminoso, quer dizer, aprofundando as investigações, muita coisa pode surgir. Agora, aí, André, né? Não é novidade isso, né? A gente vê acontecer em vários locais. No Vale dos Sinos, o problema é que está aqui do lado, está na nossa cara. Não, no Vale dos Sinos teve o caso também, em Viamão, a mesma coisa, mas a gente sempre se surpreende porque são autoridades, ou seja, quer dizer, houve um planejamento, né, do grupo criminoso para que tivesse um representante no legislativo, né? Isso é de extrema preocupação e certamente a polícia vai aprofundar essa investigação, né, delegado? Com certeza, nós vamos apurar, como eu disse, a partir de ontem, com a instauração dos inquéritos e das prisões em flagrantes, né, toda a participação daquelas pessoas que foram flagradas ontem. Nós já temos informações preliminares, como eu disse, a investigação iniciou há 3 meses, né? Então, a participação de cada um vai ser esclarecida durante a instrução do inquérito policial. Nós lamentamos muito que tenha, de fato, envolvimento de uma pessoa eleita, né, pelo povo para uma casa legislativa de um importante município aqui da região metropolitana. Sinal também de que as pessoas devem cuidar mais
na hora do seu voto. Da escolha, né? Quem estão votando e quem estão escolhendo. Tá certo. Tá certo. Delegado Vladimir Urach, muito obrigado. Obrigado pela participação, por nos receber aqui no DENAC. Voltamos aí para o estúdio, André e Glauco. Obrigado, delegado. Obrigado, o Guilherme. E lembrando que a Câmara de Vereadores disse que vai aguardar, né, para se pronunciar. Vai aguardar ainda o recebimento, notificação e tudo mais. Muito bem. E atenção, olha só, foi descoberto um organizado esquema de distribuição de drogas aqui em Porto Alegre. Teve operação da polícia. Os traficantes usavam os motoristas de aplicativos para fazer entrega das drogas. E o Lucas Abate tem todos os detalhes e as informações de como eles se organizavam, porque havia aquela preocupação, não é, Lucas, de não deixar de entregar para não perder o cliente, não é verdade, Lucas? Bom dia. Como em qualquer delivery, André, a preocupação com entregar na hora exata. E foi justamente isso que deu o nome à operação, Operação Hora Marcada. Um complexo esquema de tráfico de drogas com teleentrega e a exigência do líder, que por sinal está preso, comandando tudo de dentro da cadeia, mas a exigência do líder é que a droga fosse entregue exatamente na hora marcada. E isso tudo a polícia descobriu lá em fevereiro deste ano, quando fez a prisão de 2 pessoas envolvidas no esquema e a partir daí, André, iniciou um grande trabalho de investigação. Só para se ter uma ideia da extensão, com esses criminosos, a polícia apreendeu celulares e começou a analisar conversas com autorização judicial. Foram 83 mil áudios de WhatsApp, áudios que foram trocados em conversas, que foram analisados e que deram origem a essa investigação de hoje. Por isso, a gente vai conversar com o delegado Daniel Ordai, que coordenou essa operação. Delegado, qual é o balanço de hoje, quantos presos e também o volume de drogas apreendidos? Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, André, aos telespectadores. Boa tarde. Um balanço muito positivo. A ação iniciou em fevereiro, quando haviam sido presos 5 indivíduos e mais de 11 quilos de droga já embaladas para venda, além de prensa térmicas e outros preterechos para o tráfico. E hoje, na segunda fase que foi deflagrada, acabamos por prender 11 indivíduos. Nós tínhamos 43 ordens judiciais para ser cumpridas, sendo 30 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de prisão. E desses 13 mandados, 11 foram positivos. André, eu citei que eles analisaram mais de 83 mil áudios e a gente vai reproduzir um deles a partir de agora para ter uma ideia de como é que funcionava o esquema. Que isso, Guri? Vendeu 2 e 2 e a gente nem acabou a noite. Bah, mas que tá brincando, hein? Tá cara boa, tô te falando. E esse áudio é... Hein, Lucas? Esse áudio é um dos que foi interceptado pela polícia, mostrando uma conversa entre esses traficantes que organizavam toda essa teleentrega de drogas. André, até vou pedir pro delegado se eu posso mostrar aqui. Por favor. Ó, esse caderninho aqui, ó, é um caderninho que eles organizavam todo o esquema de tráfico de drogas. Tem aqui, ó, quem estava comprando, qual carro que entregar, aqui, ó, um veículo ponto, entregar no dia 19/11 às 14h58. Olha só, tinha a precisão até mesmo de minutos para fazer essa entrega de drogas. E isso tudo, e agora eu vou perguntar isso ao delegado, era coordenado, delegado, de dentro do presídio central. Quem era essa pessoa, qual era a posição dele dentro da facção criminosa? Eu não vou revelar o nome, mas é um dos indivíduos que foi preso em fevereiro, né? Ele, quando foi preso na nossa primeira etapa, ele continuou operando de dentro do presídio central e a organização continuou funcionando, né? Era uma organização muito bem, com as tarefas muito bem divididas, em células, cada um tinha a sua tarefa, né? Por exemplo, um dos indivíduos vendia e recebia o dinheiro, o outro só entregava a droga, de maneira a dificultar até mesmo o trabalho da polícia. Se a polícia fosse na pessoa que entregou a droga, só pegaria essa pessoa com uma pequena quantidade de drogas. E, inclusive, vários dos indivíduos da organização não se conheciam pessoalmente, só se conheciam através de grupos WhatsApp. Muito bem, Lucas. Muitos eram motoristas de aplicativo. Esses motoristas sabiam que estavam praticando o tráfico de drogas ou eles eram contratados para outro serviço e não tinham ideia do que estavam fazendo? Não, sabiam perfeitamente. Eles eram motoristas cadastrados em plataformas de aplicativo, com carros cadastrados em plataformas de aplicativo, que inclusive nós informaremos as plataformas agora na sequência, né? E
além de transportar passageiros, faziam a entrega de drogas, né? Que inclusive rendia muito mais para eles que o próprio transporte de passageiros. Para quem está chegando agora, André. 11 horas e 59 minutos. Não, para quem está chegando agora, muita gente chegando aqui no SBT Rio Grande. Estamos mostrando agora uma operação que aconteceu hoje e eu só quero que o Lucas repita quantas pessoas que foram presas, como é que está a investigação, um esquema de teleentrega de drogas e os criminosos usavam para fazer a teleentrega motoristas de aplicativos, como disse o delegado, sabiam muito bem o que estavam levando, né? Tem aquela frase, o burro carrega e não sabe o que leva, né? Nesse caso, né, sabiam muito bem o que estavam carregando, que estavam, né, levando drogas para ser entregues, inclusive com precisão no horário de entrega. Uma coisa impressionante, Lucas. Sabiam muito bem, André, e lucravam muito bem em cima disso. Segundo a polícia investigou, cerca de 20% do valor da droga era destinado para esses motoristas de aplicativo que faziam a entrega no horário preciso, como a gente mostrou no caderninho ali, 14h58, até os minutos com precisão para a entrega dessa droga. Nessa fase de hoje da operação, 11 presos, apreensão de uma grande quantidade de drogas, mas ao longo da investigação, começou lá em fevereiro, já uma soma de 16 pessoas envolvidas, sendo que algumas, né, alguns presos de hoje, de fato, esses motoristas de aplicativo que estavam atuando diretamente na entrega de drogas. O delegado tinha uma estimativa aqui que tinha me passado. Mostra depois pra gente o controle que os criminosos tinham com um caderninho. Era o arquivo. Ali o caderninho, mas tudo muito bem marcado, inclusive com o horário. Às 14h51, né? A entrega, hora 10h50 ali para entregar, às 12h15. Planilha, né? Tudo planilhado e tudo organizado. 19h07. Olha ali, ó, a entrega, tá vendo aqui? 19h07, horário marcado da entrega. Eu só tenho curiosidade de saber se eles cumpriam o horário, se eles conseguiam cumprir. Aqui, ó, 19h07. E o que acontecia quando eles não cumpriam com o horário? Com o horário da entrega, hein, Lucas? André, até a gente vê aqui, ó, o carro, né? Aqui no caso, moto, o modelo do veículo, Onix, Corsa, Punto, o Onix também. Delegado, o que acontecia, né? Se tinha essa exigência para fazer uma entrega no horário preciso, no horário marcado, o que acontecia se tinha algum tipo de atraso, inconveniente? Olha, Lucas, na verdade, assim, nós não tivemos notícia de algum tipo de atraso, porque, como te disse, eles eram muito bem organizados. Tinha uma rede de bastante motoristas na rua, né? Um dos telefones que nós interceptamos e analisamos tinha 7.450 contatos, né? Então, assim, tu pedia a droga na tua casa, né? Dentro de, se dava uma estimativa, 15, 20 minutos, uma hora, enfim, dependendo do percurso, obviamente. E normalmente, no mais das vezes, era entregue no centro. E tinha também, André, vou puxar aqui. Oi, Glauco. Não, a curiosidade que eu tenho, delegado, se puder me responder, se isso se intensificou com a pandemia, quer dizer, foi uma adaptação também, e não serve também de recado para o próprio consumidor, porque ele pode estar exposto daqui a pouco numa investigação, né? Ou é pelo telefone, ou é o nome no caderninho ali. Com certeza, na verdade, é uma facilidade. O tráfico de drogas na modalidade teleentrega é uma grande facilidade, porque tu não te expõe aí uma boca de fumo, tu de dentro da tua casa, através do WhatsApp, tu encomenda e recebe perfeitamente. Agora, obviamente, por exemplo, o que eu citei, nesses 7.400 pessoas, são contatos com uma agenda. Nós sabemos quem são as pessoas, nós sabemos que são consumidores, clientes. São os contatos como do teu telefone. Então, assim, está todo mundo identificado, né? É uma facilidade para o consumidor e é aquela questão que tu falaste, assim, só existe a venda em razão da demanda. Só consigo ter uma agenda de 7.500 pessoas comprando droga, porque tem como vender, né? Agora eu quero, delegado, só para o senhor explicar para a gente. Enquanto isso, Lucas, mostra em detalhes aí o caderno, porque para quem está chegando agora, 12h e 3 minutos, nós estamos mostrando uma operação da polícia contra a teleentrega de drogas. E acaba de nos contar o delegado que a lista de clientes, cerca de 7.000. 7.000 é a lista de contatos aonde as drogas... No celular só. Só no celular, então vejam só. Bom, enquanto o Lucas mostra a organização, porque eles eram muito pontuais no horário da entrega, a pergunta que eu faço para o delegado: quantas pessoas presas e se todos esses consumidores, aí, esses clientes, o que pode acontecer com eles, enfim? A operação se deu em duas fases, como eu disse, a ação iniciou em fevereiro, quando foram presas 5 pessoas, tá? E apreendidos na época 11 quilos de droga, mais de 11 quilos de droga.
Hoje, na segunda fase deflagrada, prendemos 11 pessoas, né? Então, ao total, 16 presos e mais de 25 quilos de drogas apreendidos. 5 em fevereiro e 16 agora, né? E 11 agora, desculpa. 16 agora. Pessoas presas e 25, mais de 25. Sim, 16 ao todo e mais de 25 quilos de droga apreendida. Tá certo. Sendo 11 agora na segunda fase dessa operação. Em relação aos consumidores, tu havia me perguntado, né? A investigação prossegue, mas em princípio, em tese, são consumidores, né? Certo, Se pegos em flagrante ou alguma outra situação, responderiam na forma da lei, né? Dê uma olhadinha no caderninho. Para aí um pouquinho, Lucas. Para só pra gente mostrar aqui num caso, ó. Dia 20, vamos escolher. Aqui, vamos botar uma data aí, só pra gente mostrar como que eles se organizavam. Tá caprichado, hein? Aqui, ó. Aqui, ó. 1 de pó, 3 de dezembro, às 21h21. Né? Aí o carro Onix, 1 D15, né? Um pó, dia 3 de dezembro, hora de entrega, 22h15. Aí é um ponto, 1 D15, que eu não sei o que é esse 1 de 15 aí, dia 3 de dezembro, ou seja, ontem, às 22h40. Pelo visto aí foi a última entrega dessa página, né? A última entrega dessa página. Porque os horários, a gente percebe, os horários são variados, tem até tarde da noite, né, Lucas? Conforme a demanda, André, como o delegado disse, é um esquema com várias pessoas, vários criminosos envolvidos, então eles atendiam conforme a demanda. Os usuários, né, faziam a encomenda pelo WhatsApp e a todo momento tinha a entrega disponível. Então, essa anotação, acredito até que seja referente a um dos pontos de distribuição. Claro, a gente vê, o delegado fala 7 mil clientes, então certamente havia outras anotações. André, só para a gente finalizar, vou mostrar aqui rapidinho, tinha também uma identidade visual do tráfico de drogas. Isso aqui impresso em papel fotográfico, que eles colocavam junto com a embalagem da droga para identificar, né? Dar uma certa forma de selo de qualidade. Que loucura isso aí. É o Pateta, né, Lucas? Olha ali, ó. Para aí um pouquinho só. É os guri da tele, né? Tá ali, ó. É o Pateta, o Homer Simpsons. Tá ali, os guri da tele. Aqui eu acho que é a Caverna do Dragão. Popeye. Tem vários desenhos. E isso já aconteceu numa outra vez, né? Teve uma outra apreensão que nós mostramos, uma espécie de um selo de qualidade, e também eram com personagens de desenhos, não é verdade? Não é a primeira vez que acontece, tá aí, e isto ia identificando no momento da entrega do pacote. Muito bem, qualquer novidade, volta em seguida. Obrigado ao delegado por ter aí conversado com a gente nessa importante operação. Operação que foi, 11 pessoas foram presas hoje, nessa segunda fase. Lá na primeira fase, em fevereiro, já tinham 5 pessoas sido presas, totalizando, portanto, 16 pessoas presas nesta operação com relação à teleentrega de drogas aqui na região metropolitana. E olha só, daqui a pouco nós vamos mostrar quem é a mulher. A mulher foi presa por incitar uma agressão que terminou num linchamento lá na Serra, lá em Nova Prata. Em seguida, nós vamos trazer os detalhes. Cerca de 40 pessoas. Foi dia 8 de novembro que aconteceu isso, uma semana antes das eleições, final de tarde, um domingo. Uma confusão no centro da cidade. Ela teria incitado a agressão a este homem. O Arlindo, me parece que é o nome dele. E aí, o pessoal avançou por cima dele. Garrafada, bateram, tá ele caído. Bateram, cerca de 40 pessoas estavam sob investigação. Aí, Arlindo, como eu disse, Arlindo, ele que foi agredido, ficou cerca de 10 dias internado e depois ele morreu. Seguiu a investigação, hoje uma pessoa foi presa, uma mulher foi presa em Caxias do Sul. Daqui a pouco nós vamos trazer mais novidades. Agora, nós temos novidades também sobre aquele caso que chocou a Serra, né? O pai que matou o próprio filho, em Garibaldi. Uma criança de cerca de 2 anos, né? Foi enterrada hoje. E a polícia trabalha com a hipótese de asfixia. Glauco Paz. Pois é, o enterro foi hoje de manhã no cemitério municipal de Bento Gonçalves. De acordo com a investigação, a causa da morte foi asfixia mecânica, tá aí, menino. Provavelmente com o uso de um saco plástico que cobria a cabeça da criança. Olha só que absurdo. O crime aconteceu na madrugada de quinta-feira, por volta das 3 horas da manhã, quando vizinhos acordaram com os gritos de Bruno Parisotto, de 39 anos, no meio da rua. A delegada Deise Ruschel dá mais detalhes. A dinâmica que nós compreendemos é que ele cometeu o delito antes, começou a apresentar o comportamento alterado e foi assistido pelos familiares que o contiveram.
acionaram atendimento médico, ele foi levado ao hospital e enquanto alguns familiares levavam ele ao hospital, outros foram verificar a residência e lá encontraram o corpo. Meu Deus. Que coisa, Glauco, né? essa criança ia completar 3 anos agora em dezembro, né? Ontem a gente falou 3, depois 2, mas é por isso, completando 3 anos agora em dezembro. O que é que aconteceu para quem não acompanhou? Isto foi na noite de quarta-feira. O que é que aconteceu? Esse rapaz é uma área rural lá de Nova Prata, várias pessoas que moram, né, num terreno, familiares. Eu falei Nova Prata não, é por causa de Nova Prata, por causa da morte do Arlindo. É lá de Garibaldi, corrigindo, Garibaldi, mas é também na Serra. São várias pessoas que moram, né, familiares que moram num terreno, as casas distantes. E eu li o relato de uma das familiares, que é terrível, porque o que aconteceu? Há 6 meses ele estava cuidando desta criança, que é o filho dele, né, estava com a guarda. Diz que, em princípio, um pai amoroso, brincava, cuidava, né, diz que em absoluta nenhum momento se via alguma coisa em termos de agressão. E aí o que aconteceu? Parece que sabiam sim que ele tinha algum envolvimento possível envolvimento com drogas. Aconteceu que chegou de noite, ele teve um surto, saiu sem roupa, andando debaixo da chuva, falando coisas desconexas. Aí os familiares pegaram e encaminharam, por causa desta crise, ao hospital. Quando, por volta de 5 da manhã, outra parte dos familiares foram até a casa para justamente ver como que estava a criança, se depararam com a cena da criança morta. Ou seja, ele tinha, antes de sair, né, neste surto, antes de sair, ele cometeu o crime. Ele cometeu este crime. André, detalhes cruéis que eu tenho que dar aqui, porque foram fornecidos pela polícia para entender melhor esse caso aí. Foram 3 golpes desferidos no peito, provavelmente quando a criança já estava morta. A faca usada foi encontrada no local. Na delegacia, ele preferiu ficar em silêncio e não deu detalhes sobre o crime. A delegada plantonista autuou este homem, o pai, né, por homicídio qualificado pela crueldade e pelo fato de a criança não ter como se defender. E tem ainda o agravante de que este menor tinha menos de 14 anos. Não, e agora o que tem que se entender é o que teria provocado este surto, né? O que teria provocado esse surto, uma vez que os familiares alegaram de que nunca ouviam absolutamente nada com relação a maltratar a criança, muito pelo contrário, seria um pai amoroso, um pai cuidadoso. E aí o que ele fez em meio a este surto, né? Mata a criança e aí ele sai sem roupa, parece que chovia no momento, ele dizia que ia tomar banho de mar, assim, dizia coisas desconexas. Quando os familiares perceberam o estado dele, encaminharam para um atendimento, enquanto que os outros foram para cuidar da criança, para ver como ela estava, e aí se depararam com aquela cena chocante, né? A investigação vai adiante, André, e até para ver se quando foi dada a guarda, não havia nenhum indício de que ele teria problemas com drogas, porque isso também é relevante nesse momento. A gente sabe do rigor da justiça em dar a guarda de um menor de idade, né? Não é fácil não, e tem uma série de requisitos para isso e certamente vai ser investigado. Agora, a gente, meu Deus, né? Para quem está chegando agora, 12:02, o SBT Rio Grande contando essa história dramática. Daí, esse menininho ia completar 3 anos de idade agora no mês de dezembro. 3 anos de idade. Agora. E estava sob a responsabilidade do pai, durante 6 meses sob a guarda do pai. Daí a imagem do pai sendo preso na manhã de ontem, né? Foi ontem de manhã que ele saiu do hospital e foi encaminhado, portanto, para a polícia. Ele, resumindo rapidamente, esteve em surto. Não se sabe se o surto veio depois que ele matou a criança, matou o menino asfixiado e com facadas, tem isso também, né? Que deve ser questionado. Mas aí foi pego em surto, caminhando de madrugada, levaram para o hospital, para um tratamento, posto de saúde, e aí os outros familiares foram para ver como que estava a criança, achavam que até poderia estar dormindo e se deparam com a criança morta. Um esclarecimento, André, a mãe não foi ouvida pela polícia, ela, conforme os policiais, não tem envolvimento nenhum, não estava no local do crime, mas se for o caso, né, para averiguar o passado deste pai, aí ela pode ser ouvida futuramente. Não, a gente segue acompanhando, até já, Glauco. Agora 12:14 e daqui a pouco você vai ver que já são 11 presos por terem participado direto ou indiretamente do assalto ao banco em Criciúma, Santa Catarina. Agora, quem era o paulista que foi preso lá em Gramado, suspeito de integrar a alta cúpula da maior facção criminosa do país?
Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes a respeito desta grande operação. Uma parte, Glauco, uma parte que a gente pode concluir, logo depois do crime, veio para o Rio Grande do Sul. Afinal de contas, são cerca de 30, não se sabe ao certo, né, o número de criminosos. Mas, pelo visto, uma boa parte veio para o Rio Grande do Sul. Lá em São Leopoldo foi preso na BR-116 e agora eu lembrei porque eu passei um dia na frente do posto da polícia e vi uma movimentação muito grande de policiais que estavam no meio da rodovia atentos, olhando carro por carro. Porque eles tinham a informação do veículo, né? Exatamente. E aí foi nesse momento que eles devem ter pego, foram 2 presos ali em São Leopoldo. E esses 2 seriam os batedores, ou seja, aqueles que andam na frente para verificar, né, se estava tudo tranquilo, se não tinha problema nenhum. Aí a gente está vendo a imagem, no momento que o comboio de 10 caminhonetes deixa Criciúma depois de terem levado cerca de 40 milhões de reais. Aí a imagem de um sítio que fica em Morrinhos, é ali perto da divisa, ali pertinho de Torres, na divisa com Santa Catarina, onde também foi base. Encontraram inclusive diversos tintas, né? Spray de tinta fosca, que foi a tinta usada para pintar os veículos, para disfarçar, porque todos eram escuros, né, a mesma cor opaca e os veículos que foram, portanto, usados neste mega assalto aí em Criciúma, Glauco. Muita gente da Serra preocupado. Oxe, esses caras estavam em Gramado, moravam em Gramado? Não, calma lá. Na verdade, foi uma casa alugada por temporada, né? Essas casas que alugam na Serra para turistas. Exatamente. Então, eles estavam neste chalé alugado, foi alugado por uma semana. E aí, então, portanto, 11 que já foram presos e segue a investigação da polícia para chegar, porque, na verdade, a polícia também quer chegar aonde que foi parar esse dinheiro, né? Aonde que foi parar. E se a outra parte do grupo fugiu para o norte do país ou se ainda permanece aqui no Rio Grande do Sul. Em seguida, trazemos mais detalhes. Agora, Glauco, temos um outro assunto para tratar, que é de uma covardia. Preste atenção nesta imagem que aconteceu no estacionamento de um supermercado no litoral norte. As câmeras mostram uma criança de 7 anos agredida por um homem. Explica o que aconteceu. Aí a mãe também desesperada avançando contra esse homem que investiu. Olha a batida que ele dá nessa... Olha só, meu Deus do céu. É de embrulhar o estômago. Que isso? Eu peço desculpas a você, telespectador, se de repente você está almoçando, mas a gente tem que mostrar essa crueldade, esse absurdo, crime que aconteceu no último domingo. Dá para considerar assim, um crime. Segundo a mãe desse menino aí, ela, o filho, o marido e o sobrinho do marido foram ao supermercado, mas apenas o companheiro entrou porque ele estava de máscara. O restante não tinha máscara e, portanto, não entrou no supermercado. A gente sabe que é uma exigência, né, de um decreto usar máscara em ambiente fechado. Então, eles ficaram do lado de fora. Só que daí este homem se aproximou, começou a fazer brincadeiras bruscas e, de repente, desferiu este golpe aí que a gente está vendo nessa criança de 7 anos de idade. Um absurdo. Ela se machucou, inclusive, tem as marcas aí das lesões, né? Batida no chão ali, né? E isso, a mãe tentou intervir, também levou um tapa. Quer dizer, uma situação totalmente fora de propósito, fora de controle. Nas imagens a gente viu tudo que a polícia também tem posse, né? De todas essas informações visuais, aí também já está ouvindo testemunhas a respeito deste caso aí. De acordo com o relato da mãe, o agressor estava bêbado e tem passagens pela polícia por ameaça e porte de drogas. A Polícia Civil esclarece que está prestando todo o apoio à família e o inquérito sobre o caso está sendo concluído e vai ser remetido à Justiça, que vai decidir se haverá prisão ou não deste provalecido aí. Não, e a batida que ele dá, assim, ele dá de uma força absurda e joga a criança contra o poste, olha ali, gente. E aí a criança levanta, atordoada, vai ainda para defender a mãe, e aí ele põe a mão na orelha, porque foi onde pegou a batida. Claro. A criança põe logo em seguida, veja a mão na orelha, ó. A criança levanta, e ela vem para trás e segue com uma dor no lado esquerdo, mas foi um soco, uma batida terrível. Aí teria tudo começado por causa da máscara. Mais uma vez a gente mostrou num restaurante. Foi restaurante da onde? Da Serra, foi, não foi? Foi lá na Serra, acho que foi. De um restaurante que também o cliente não queria entrar de máscara, o garçom ali chamou a atenção e levou um soco na cara também. Agora, ir pra cima de uma criança de 7 anos... Que covardia, né? Não que tem, absurdo. Não tem cabimento. Muito bem. 12h e 20 minutos, gente. Vamos mudar de assunto, porque tá na hora agora da gente falar de esporte.
Para Biscoitos Zezé Carinho, que vem de família, o Grêmio fez o que precisava. Ganhou sem grandes problemas do Guarani, mas teve um susto com o Jean-Pierre, não é mesmo? Guris, meus irmãos, Jeremias Werneck e Glauco Paza, mas olha a cor da camisa do rapaz. Que bonito, né? Olha aqui, Jeremias, você não tá vendo, tá? Mas ela tá mais perto. Ó, a taça tá mais perto. É um degrauzinho a mais que o Grêmio subiu. Afinal de contas, né, tinha que confirmar a classificação. Agora, como o André falou, tem essa questão do Jean-Pierre, que ainda no primeiro tempo saiu sentindo muito uma lesão. Aí depois, lá um pouquinho mais tarde, ele foi para redes sociais esclarecer, tentar tranquilizar o torcedor que, olha, não é bem isso aí, olha só a manifestação. Apenas passando para avisar que tá tudo bem, tudo certo. Quem há de se preocupar, não se preocupe. Aí ele comemorou, classificados, tal. Bom, menos mal, foi uma grande notícia, mas a melhor notícia da noite foi mesmo a vitória, né? 2-0 sobre o Guarani. Jeremias, merecidíssimo resultado, né? Glauco, André, todo mundo que está com a gente. Merecidíssimo resultado, sim. E vou pedir pro Doug tirar, que eu tô ouvindo de novo aqui no fundo a minha voz. Mas deixa eu dizer para vocês o seguinte. A grande notícia da noite foi o Jean-Pierre sair e dar essa informação. Me desculpa, Glauco, mas assim, a classificação já estava encaminhada, né? É verdade. Então, e o Jean-Pierre, ele se atirou no gramado do nada, cara. Então, nas redes sociais, que se transformaram na arquibancada agora na pandemia, todo mundo ficou enlouquecido. O que será que houve com o Jean-Pierre? Até pelo histórico dele. Então, ele está fazendo exame agora de manhã para saber se realmente não é nada. A princípio, não é nada. Ele deve ser preservado no final de semana. Mas a notícia é, o Grêmio ganhou, jogou bem e o Jean-Pierre não tem nada mais grave. E sabe quem é que estava brincando hoje de manhã? Volta para mim aqui, ô Leandrinho, ó, por favor. Ó quem estava brincando hoje de manhã, ó. Parece que é o Renato que estava dizendo o seguinte, ó. Subiu, agora decolou, não tem dúvida mesmo, tá? Mas então vamos ver o que o comandante falou, já que o Renato é o comandante dessa aeronave. Se o Grêmio é favorito para tudo, para as 3 competições, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, eu acho que é um dos favoritos. Mas deixa o Renato falar. De maneira alguma, o Grêmio é favorito para ganhar qualquer tipo de título, até porque eu lembro bem o que estavam falando da gente há 40, 50 dias atrás. Acho que o mais importante de tudo é a gente continuar o nosso trabalho. Nunca deixei de passar confiança para o meu grupo. Eu sempre falo para eles com respeito a todos os nossos adversários, independente da competição. Para mim, os melhores são eles. Mas isso não credencia o Grêmio como o favorito de qualquer competição. É, aquela velha história. O miguezinho aqueles, não é comigo. Mas olha só para lembrar uma coisa, Jeremias. Gols do Ferreira, tá? E depois o segundo gol foi do Rodrigues. E mas não é Tonhão? Como é que é? Mas não é Tonhão? Ah, também Tonhão, Rodrigues, tanto faz. O que interessa, Jeremias, é o seguinte, que os 4 gols do Grêmio nessa fase foram de garotos aí que passaram pela base de uma forma ou outra. Isso significa muito, né? Significa muito, sabe? Porque o que a gente falava ontem na live, né, Glauco? Esse Grêmio precisava de alguém que potencializasse o time. E aí tem o Jean-Pierre entrando. O gol do Rodrigues no final é mais assim para dizer que teve jogo no segundo tempo, né, Glauco? Consequência, o Grêmio já tinha construído uma vantagem, enfim. E o Renato é interessante, porque antes ele dizia, vai decolar, vocês não estão levando em consideração o Grêmio. Agora o Grêmio decolou, o Grêmio tá nas cabeças, e ele diz, não, o Grêmio não é favorito. Tá, mas e aí, hein? Me ajuda a entender, Glauco. Antes ia chegar, agora que chegou, não, mas esquece da gente, deixa ali, e aí? O famoso Miguelão. Não vem pra cima de mim. Eu conheço o cego dormindo e o rengo deitado. Vamos lá. Agora é o seguinte, ó. Como é que a torcida viu esse jogo? Não vale dizer viu com os olhos. Aí também não, né? Vamos chamar a Dani Hill, que estava acompanhando, em família, mas com todos os protocolos. Vê aí. Na semana passada eu fiz a minha cartinha pro Papai Noel, onde eu pedia que o Grêmio me desse um título nesse ano. E hoje o Grêmio daqui a pouquinho entra em campo contra o Guarani, com uma boa vantagem. É a arquibancada Grenal. E aí, Papai Noel, eu fui uma boa moça neste ano? Não. É ele que tá dizendo, hein?
Confesso que eu sinto saudade de estar lá na arquibancada com as minhas companheiras fiéis de jogo. Onde será que elas andam? Tu não tem noção de onde que eu vou assistir esse jogo. Olha só, lembra dos nossos jogos lá no Olímpico? Pois é, ela tá comigo. Libertadores dos novos tempos, cada uma nas suas casas, nos seus sofás. Ó, 3 minutos de jogo, o Grêmio faz um gol, anularam. Uma eternidade depois... Então pode soltar que é gol! Validou! Ferreirinha! Intervalo de jogo, eu quero saber onde é que estão minhas companheiras de arquibancada. Estamos aqui todos curtindo o jogo, a nossa vitória parcial. E vai sair mais um golzinho. Será que vai sair mais um gol, Bigu? Não sei. E o juiz não terminava o jogo. O que acontece? Rodrigues, mais um gol, 2-0. É, missão cumprida, companheiro. Estamos nas quartas de final, atendeu meus pedidos. Vai vir muito mais, tá? Lembrando, tem Grêmio e Santos na próxima fase da Libertadores. O Inter ainda joga semana que vem, né? Mas antes tem brasileiro, Jeremias. Grêmio e Vasco, final de semana. E o Inter vai pegar o Galo com time misto e, digamos que com a pressão ainda pegando, né? Time misto, pressão cada vez maior e muito provavelmente com o Abel, viu? De volta, Glauco. Opa! Nas próximas horas o Inter vai fazer o exame para confirmar que ele já não transmite mais a Covid-19 e, confirmando isso, ele fica no banco de reservas, comanda o Inter contra o Galo. Hein, guris? Antes me boicotaram, me cortaram, não deixaram eu falar com vocês. Foi pedido meu. É, aí, olha só, só pode. Aí, não, só com relação ao Renato, essa história, quanto tempo que surgiram as críticas com relação ao Grêmio? Porque, olha, tá rendendo isso, hein? O Renato sabe muito bem aproveitar e, ó, passar, quantos? 2, 3 meses, mais até, ele continua falando. Esses 2 meses, né? E vai isso até o fim do ano, nós já estamos. O efeito Renato, 15 jogos de invencibilidade, e é assim que nós vamos. Olha, corta pra mim, Leandrinho, ó. Quem sabe o avião agora do Abel também decola. Vamos ver se o avião do Abel... O destino acho que vai ser outro. Mas não confia que eu não sei fazer avião. Vamos confiar mesmo no Abel Braga. Pede pro Jeremias fazer o aviãozinho. Isso. Valeu, gente. Até daqui a pouco. Muito bem, olha só. Bom, nosso assunto agora é sobre Biscoito Zezé. A pergunta de hoje que a Biscoito Zezé fez para mim, sabe o que é? Diz que era... Qual 3 biscoitos que eu escolheria para levar junto comigo em 2021? Poxa vida, olha só a dificuldade. Escolher 3 biscoitos em meio a tantas delícias que tem a Biscoito Zezé. Mas que dificuldade, gente. Bom, pelo menos essa pergunta eu também posso fazer para vocês aí de casa que nos acompanham, né? Quais biscoitos, 3, que vocês escolheriam e levariam junto para passar o ano inteiro que está chegando? Bom, vamos a algumas opções. Eu já separei aqui os 3 que eu sou muito, mas muito fã. O biscoito folhado, crocante, uma delícia. A gente abre o pacote e toda vez que a gente vai comer, vai o dia inteiro comendo, parece que tu recém abriu a embalagem. O mignon, sempre tem que ter o mignon, né? O mignon eu gosto de misturar com chocolate derretido, é muito bom. E olha só, esse aqui com chá. Um chá de fim da tarde, o chá das 5, que é o folhado maçã e canela. Uma delícia. Eu tô achando até melhor fazer, sabe o quê? Escolher 3 biscoitos por mês, não é verdade? Escolher 3 biscoitos por mês. Tá aí uma boa ideia. Mas o que eu mais gosto são esses, que eu mostrei para vocês. Aí o mignon, o folhado doce e esse de canela e maçã é uma delícia. Só de olhar a embalagem... dá vontade de comer, não é verdade? Gente, Biscoitos Zezé já se preparando para um novo ano que está chegando. E olha, que seja um ano doce e cheio de muitas novidades para todos nós, não é mesmo? Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Um beijo grande para a família Zezé. Muito bem, gente, olha só.
Agora, atenção, vamos falar do assunto lá de Nova Prata. Nova Prata, vamos atualizar as informações, porque hoje de manhã uma mulher foi presa. Ela teria começado a incitar, começado o linchamento do Arlindo Elias Panuncelli lá em Nova Prata. Isso aconteceu dia 8 de novembro, uma semana antes do primeiro turno das eleições. Glauco, atualiza a gente o que aconteceu hoje. Bom, essa prisão que você falou foi um fator muito importante, André. Na verdade, 10 pessoas, 10 adultos e outros 7 menores de idade estão sendo investigados, né? E essa brutalidade aconteceu no dia 8 de novembro. A gente está vendo nas imagens, duas mulheres alegaram importunação sexual, ou seja, que a vítima teria passado a mão nelas. Só que tem o seguinte, a polícia chegou à conclusão que pelo menos uma das mulheres mentiu. E aí, o motivo, então, desta prisão. O brigadiano que participou do ato, ele aparece nas imagens, ele não foi preso e alegou estar apartando a confusão. Embora as imagens aí deixem dúvidas a respeito disso, o fato que a polícia está investigando, repetindo, 10 maiores de idade, 7 menores de idade, todos eles investigados, suspeitos de participação. E essa mulher, então, teria mentido a respeito da justificativa das agressões que acabou sendo presa. Uma coisa que é difícil da gente compreender, é ou não é, André? Olha, a gente tem que olhar para a realidade. O que é a realidade? Estava uma turma bebendo, fazendo aglomeração que não poderia, tá? Começa por aí. Isso foi uma semana antes das eleições, ou seja, já está todo mundo meio à flor da pele, o que também não justifica. Essa cachorrinha que aparece na imagem era do Arlindo, até a cachorrinha foi ferida, a gente quebraram a patinha da cachorra, tá aí ela. E vão responder também por maus tratos a animais. E aí foi aquele chamado estouro de boiada, foi um e veio todo mundo. Quer dizer, uma pessoa que incita uma violência em meio a uma multidão... Meu Deus do céu, o negócio ficou incontrolável. E a gente sabe como é o ser humano, né? Mas olha ali, Glauco, a gente começa a perceber em detalhes, é assustador, e tem até um PM aí envolvido, né? Exatamente. Lembra que até um PM participou desse linchamento. Olha que ponto que se chega, quer dizer, não representa a séria instituição que é a Brigada Militar, Glauco. Isso é o grande perigo daquilo que a gente chama do efeito manada, né? Uma pessoa diz uma coisa e as outras acreditam e vão atrás daquilo. É o que acontece com a notícia falsa também. Ele caído, desesperado, pedindo ajuda, pedindo para não bater e continuaram batendo. Ele conseguiu ficar 10 dias no hospital tentando sobreviver, infelizmente, faleceu 10 dias depois. E aí começaram as investigações, com uma dificuldade muito grande por causa das câmeras de segurança. Era à noite e pelo volume de pessoas, pelo número de pessoas... Sim, só dos investigados, 17. Que partiram para agressão, né? Que partiram para agressão. E tá aí ele caído, olha, mas olha, a gente se precisa, a que ponto chega o ser humano? Isto é em Nova Prata, gente, na Serra, na principal praça da cidade. E eu já li que não é a primeira vez que acontece esse tipo de confusão ali na praça, né? Isso que é uma cidade pacata, tranquila da Serra. E, infelizmente, este fato que vai entrar para a história negativa de Nova Prata, em que a população se viu assim, no direito de fazer justiça com as próprias mãos, sendo que nem o crime foi comprovado. Claro que não, e a gente vê nas imagens aí jovens, menores de idade. Será que é falta de ter o que fazer? Para todo mundo. É largar a violência do jeito que dá, quem sabe então uma enxada, alguma coisa assim. Agora dessa forma, né, André? Meio-dia e 33 minutos, estamos mostrando o resultado, né, do que aconteceu dia 8 de novembro no centro de Nova Prata. Começou a história com uma família reunida, uma pessoa teria dito, uma mulher teria dito que ele teria falado alguma coisa ou teria mexido com ela não gostou. E aí, se de fato isso fosse comprovado, né, o foro para isso não é partir para a justiça com as próprias mãos, né? Já começa por aí. E aí o que acontece? Acontece uma avalanche de agressões, ela incitando, inclusive, muita gente ali para lá de Bagdá que já tinha bebido bastante e o resultado foi esse, uma pessoa que foi espancada em praça pública. A que ponto que a gente chega? Voltamos ao tempo da Idade Média. Né? Exemplos como esse, exemplos do que aconteceu dentro do hipermercado, quer dizer, são atitudes que elas são inaceitáveis, Glauco. Não tem como aceitar. Em uma cidade pequena ou grande, a essas alturas também não importa muito. Agora chama atenção realmente, que você falou que é Nova Prata, uma cidade pacata. Mas, Glauco, o pessoal vai pra rua pra beber, sei lá, que não deveria. A questão, né? Quando eu falo de cidade pequena e pacata, uma cidade de 25 mil habitantes, é que todo mundo se conhece.
Ah, sim, sem dúvida. Tu acredita que, inclusive, olha só, tem gente que estava batendo sem saber o porquê. Isso eu ouvi a delegada falando. Pois Olhe ao ponto a vontade que de botar pra fora aquele rancor, aquela violência, né? E ele estava com um grupo de amigos da onça, porque eu ouvi a delegada falando também que uns amigos foram pra cima dele. Quer dizer, a que ponto as pessoas chegam? Aí vão lá, bebem, saem de si, uma pessoa grita, vão bater e olha, tinha até garrafa no meio da história, né? E só lembrando, são pelo menos 2 mulheres envolvidas nessa denúncia de que ele teria importunado sexualmente. Uma delas, a polícia já tem provas de que ela mentiu e a outra poderia também ter mentido. Isso ainda está sendo investigado. Muito bem, portanto, presa hoje lá em Caxias do Sul. Agora vamos mudar de assunto, 12h35. Nosso assunto é sobre o ataque à agência bancária em Criciúma, porque a polícia já prendeu 11 pessoas suspeitas de terem participado direta ou indiretamente deste assalto milionário a uma agência lá em Criciúma, Santa Catarina, na madrugada de segunda para terça-feira. 8 desses presos, eles foram capturados pela polícia gaúcha e 3 foram em São Paulo, presos em São Paulo. E tem até preso que faz parte do comando da maior facção criminosa do país. Os detalhes na reportagem de Gabriela Lerina. O maior assalto da história de Santa Catarina pode estar próximo de um desfecho. A ofensiva da Polícia Gaúcha começou ainda na quarta-feira, quando 5 pessoas foram detidas. As prisões aconteceram em Passo de Torres, município catarinense que fica na divisa do Rio Grande do Sul, e em São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre. A suspeita é de que os presos teriam sido os batedores da quadrilha, responsáveis por fazer a escolta dos demais integrantes. Foi o veículo utilizado para trazerem todos os demais veículos que foram utilizados na ação do roubo em Criciúma. Na manhã desta quinta-feira, um paranaense foi preso em Três Cachoeiras, no litoral gaúcho. Na casa onde ele estava, que pode ter servido de apoio para os criminosos, foram apreendidos materiais que indicam a presença do grupo, como toucas ninjas, bases de rádios comunicadores, acionador para explosivos e roupas sujas de sangue. As peças vão passar por análise do Instituto Geral de Perícias. A ideia é termos os vestígios biológicos para confronto junto com a equipe de Santa Catarina. Em Gramado, na Serra Gaúcha, agentes entraram no matagal para apreender mais um suspeito de envolvimento no ataque. O homem havia fugido de uma casa minutos antes da polícia chegar. O chalé havia sido alugado através de um site de hospedagem por temporada cerca de 6 horas antes do crime, na segunda-feira. Na residência, os policiais encontraram outro suspeito com uma ficha criminal que chamou a atenção. O paulista Márcio Geraldo Alves Ferreira, conhecido como Buda, é suspeito de integrar a alta cúpula da maior facção criminosa do país. Ele havia sido preso em 2014, acusado de participar da tentativa de fuga do chefe do PCC, Marcola, que cumpria pena à época em uma penitenciária paulista. Buda estava em liberdade em decorrência de um habeas corpus. Na quarta-feira, a auxiliar de limpeza Vanessa Faria Santos, de 31 anos, foi presa na zona sul de São Paulo. Com ela foram encontrados munição para fuzis e dispositivos para acionamento de explosivos, que podem ter sido usados no assalto. Os ataques em Criciúma ocorreram na madrugada da segunda para a terça-feira. Cerca de 30 pessoas encapuzadas participaram da ação. Os criminosos incendiaram veículos, bloquearam vias e trocaram tiros com a polícia. Usando explosivos e armas de grosso calibre, o grupo invadiu a tesouraria desta agência bancária no centro da cidade. Funcionários da prefeitura foram feitos reféns. Na fuga, os assaltantes deixaram para trás mais de R$1 milhão. O soldado da Polícia Militar Jefferson Luiz Esmeraldino, baleado no abdômen durante uma troca de tiros com criminosos, permanece internado em estado grave. A Polícia Federal também abriu um inquérito para investigar o ataque. A gente percebe, portanto, que a polícia, eles podem ter sido ágeis, os criminosos, nesse ataque,
Mas a polícia deu uma resposta muito rápida e está dando ainda porque segue a investigação. Esse tipo de crime, gente, eu estava lendo até a respeito disso ontem, ele, mais para o sul, ele tem aquela característica que nós já vimos aqui no Rio Grande do Sul do cordão humano, né, durante o dia, do chamado novo cangaço que eles chamam, porque aconteceu muito esse tipo de crime no Nordeste mais recentemente. Mas ele é um crime que também é chamado de vapor, pela maneira como eles atuam, porque eles chegam com uma brutalidade e de uma maneira muito rápida eles fazem o ataque. E esse ataque se caracteriza assim, eles cercam uma unidade policial, que é o que eles fizeram com o 9º Batalhão, quer dizer, a polícia não tinha nem como sair dali de dentro, porque colocaria em risco a vida dos moradores. Eles ameaçavam, quem acendia a luz para gravar, eles apontavam e poderiam atirar, eles estavam com armamento que derrubava avião. Então, é um tipo de crime que eles chegam, né? E eles fazem o que fazem. Eles praticamente colocam uma cidade... Praticamente não. Colocaram uma cidade inteira refém nas mãos desses cerca de 30, 40 criminosos. Agora, André, a importância de rastrear tudo que é tipo de informação. Por exemplo, a polícia, através de telefones, chegou a algumas informações e através do cartão de crédito, porque os criminosos abasteceram um dos veículos lá em São Paulo ainda com o cartão de crédito, que eles foram atrás, foram ver e foi um dos veículos utilizados na ação. Agora, uma informação que chegou, o último boletim médico da Polícia Militar de Santa Catarina a respeito do soldado, né? O Jefferson Luiz Esmeraldino, de 32 anos. Ele apresentou melhoras e há grande esperança de que nas próximas horas recupere os sentidos. Todo mundo na torcida aí pelo soldado de 32 anos que foi gravemente ferido nessa ação ainda. Eu estava olhando nessa imagem anterior, vamos só botar ali aquela dos tiros ali, só para a gente mostrar o que foi assim, alguns segundos de um total de 2 horas. Imaginem o terror. Olha aqui, ó. Aparece um dos criminosos fazendo a coordenação junto com outros 2 para onde deveriam se movimentar. Escutem os tiros, gente, durante a madrugada. Escutem. Olha aí. A guerra. Tu imagina, Glauco, as pessoas ficavam em casa, escondidas no chão, sem saber se eles poderiam invadir os apartamentos. Ali, ó, um deles fazendo a coordenação, porque imaginem, eram 10 carros, né, usados pelos criminosos, uma parte em frente à polícia, a outra parte estava fazendo o ataque dentro, né, do banco e o restante circulando pela cidade, atirando para o céu. Agora, André... Para o ar, para assustar, para aterrorizar. Eu estou recordando aqui o que falou o Valdomiro, né? Ex-jogador do Inter, que mora lá. E até assim, ó... Infelizmente, quem de nós já não ouviu barulho de tiro, né? Agora, ouvi 1, 2, 3 vezes... Durante quase 2 já horas. Pensou? Isso é um tormento que não vai sair da cabeça tão cedo. O Lucas deve ter experiência aí também de operações, de troca de tiros e tal. Agora, você está dentro de casa e não saber o que fazer com aquele monte de tiro? Eu não desejo para ninguém, Lucas. E ainda mais, André e Glauco, que se trata de fuzil que muitas vezes não adianta nem se esconder, se abaixar, porque munição de fuzil atravessa até mesmo parede de tijolo, parede de concreto. E uma informação que as pessoas não tinham, mas é que é também a presença dessa .50, uma arma com munição antiaérea, que imagina só, dentro de casa não tem lugar seguro. Então imagino só o pavor que essas pessoas estavam passando. Só para ter uma ideia do poder de destruição dessa .50, aqui no Rio Grande do Sul eu só lembro de uma vez ela ter sido utilizada em assalto. Foi um assalto a carro forte lá em Bento Gonçalves e eles deram um tiro do lado de fora com essa arma. Um único tiro atravessou de fora a fora o carro forte. Então imagina só o poder de destruição dessa arma. E você pode perguntar, né, André? Mas como é que chega aqui essa arma? Chega pela fronteira, ora. Certamente. Por onde que chega? Agora, um dos pintores ali da prefeitura, que estavam como reféns, porque eles disseram, tirem a camisa e fiquem sentados, até a gente mandar vocês saírem. E aí a conversa deles com esses funcionários da prefeitura, tá ali, eles são 4 funcionários da prefeitura e 2 eram motoboys que estavam passando perto e eles disseram, ó, larga a moto e senta aqui também, tira a camisa. E aí, numa conversa com eles,
diz que eles não gritaram, eles só disseram, olha, a gente está com equipamento, a gente vai atacar o banco, a gente, falando para eles o que ia acontecer, inclusive que estavam com armamento para derrubar avião. Quando ele disse isso, os olhos dos 6 abriram, que eles ficaram apavorados e disseram, não, a gente vai ficar bem quietinho aqui para não ter confusão. Portanto, vamos continuar acompanhando aí a busca por o restante aí desses criminosos, desse ataque a banco que aconteceu na madrugada de segunda para terça lá em Santa Catarina. 12h44, agora fiquem com um recado dos meus amigos da Solução Financeira. Avenida Benjamin Constant, número 1170, no bairro São João, em Porto Alegre. Esse é o endereço da economia. A Solução Financeira pode reduzir a tua dívida em até 70%. E o melhor, pessoal, o nosso desconto é garantido em contrato. E o número é o 51 98324 7663. Pega lá aquele carnê que está guardado, a parcela que vai vencer ou da que já está vencida, tira uma foto e manda para nós. A análise vai ser de graça para os 30 primeiros que mandarem a mensagem, mas só para os 30 primeiros, hein? Então pega o teu carnê e manda a mensagem agora e comece a economizar hoje mesmo. Já são milhares de casos resolvidos e você também pode ser um desses. A Solução Financeira está aqui para resolver o teu problema e você vai voltar a dormir tranquilo com a dívida reduzida em até 70%. Então pega o teu telefone e manda uma mensagem para a gente. O número é o 51 98324 7663. A maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil. Muito bem. Gente, nosso assunto agora é sobre a pandemia. Nessa semana foram anunciadas aí mudanças nas permissões de funcionamento do comércio aqui de Porto Alegre. Bom, para saber como que as novas regras vão impactar, aí no final do ano dos lojistas, nós vamos conversar agora com o senhor Írio Piva, presidente do CDL, da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas aqui da capital. Presidente, o senhor me escuta bem? Boa tarde, muito obrigado por conversar com a gente. Escuto muito bem, boa tarde. Muito bem, presidente. O que é muito importante a gente chamar a atenção e principalmente assim, nós que acompanhamos desde o início da pandemia, como que os setores se comportaram, protocolos, lojas, restaurantes, enfim. Uma coisa que dá para se dizer, como as lojas, elas estão respeitando e oferecendo para o consumidor todas essas proteções necessárias para que a compra continue e o mercado também precisa continuar em movimento, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, nós precisamos, nesse momento, de conscientização. Esse período todo fez com que a gente aprendesse também como lidar com esse vírus. Nesse momento, a gente está chamando a atenção das pessoas para a conscientização, para os cuidados, para não promover aglomeração, para os cuidados com a higiene, o uso de máscara, mas, sob o ponto de vista dos negócios, nós não podemos retroceder de maneira nenhuma nesse momento. Estamos vivendo agora um momento que é muito próximo do Natal, onde as pessoas precisam fazer suas compras, e também é muito importante que se saliente é que o ambiente do comércio, tanto as lojas de shopping quanto as lojas de rua, são ambientes extremamente seguros, visto que todos os cuidados, todos os protocolos estão sendo seguidos. Nesse momento, eu diria que se a população estiver disposta a seguir os protocolos, nós estamos vivendo certamente num ambiente seguro. Meu colega Glauco Paza tem uma pergunta para o senhor. Glauco. Presidente, eu queria saber, até porque é um período totalmente atípico no que diz respeito a vendas, sem dúvida nenhuma, o maior período de vendas, se foi preciso, inclusive, incrementar o número de funcionários, porque as pessoas, de repente, deixaram para comprar agora em dezembro, não tinha como sair antes ou não quis sair antes. O senhor sabe, tem essa informação ou não? Sim, houve, na verdade, nós estamos com números nesse sentido não tão fortes quanto os números que registramos nos últimos anos, mas sim, houve contratação temporária por boa parte dos lojistas. Agora a gente vai viver, a Black Friday foi extremamente positiva, se aproveitou aí para vender grande parte daqueles estoques que estavam parados e a expectativa para o Natal é uma expectativa bastante positiva. É por isso que nós precisamos tomar todos os cuidados, chamar a atenção das pessoas para os cuidados e também informar as pessoas de que
as lojas estão preparadas para receber os consumidores de maneira extremamente segura. Então, eu diria que quem está utilizando máscara, quem está tomando cuidado com a higiene e mantendo o distanciamento, pode ir tranquilo nas lojas comprar, porque as lojas estão preparadas para receber as pessoas nesse período. E agora, né, com a última mudança, não vai mais até as 10 da noite, mas os shoppings estão permitidos de abrir desde cedo, né? O horário normal é das 10 às 20 horas, né? Mas existe, inclusive, algumas lojas abrindo, inclusive, mais cedo no shopping center, exatamente para poder atender de maneira segura os consumidores nessa época, Glauco. Por isso, presidente, a gente conversa com o presidente Írio Piva, da CDL, por isso que é importante, né, essa união não só do comércio, dos empresários, mas da gente ter as pessoas terem a consciência de uma vez por todas. A pandemia já mostrou a que veio, né? Tivemos a alta, uma baixa e agora, de novo, com números, nós temos no Vale dos Sinos superlotação, nós temos no litoral superlotação. Agora, a gente precisa caminhar junto, a saúde econômica também é importante. Então, assim, só uma palavrinha final de conscientização para as pessoas, porque dentro das lojas tem os vendedores, que têm as suas famílias, que também precisam trabalhar. Então, para a gente não viver uma onda de fechamento, é importante a conscientização, Glauco. E mais que isso, não deixa para ir naquele horário que a gente sabe que tem mais movimento. Se você tem disponibilidade, né, presidente? Tem como pulverizar, digamos assim. Verdade. E eu vi hoje mesmo uma loja fornecendo um número de WhatsApp para tu fazer a compra drive-thru. Ou seja, tu compra, tu faz o pedido, tu paga, tu só chega ali na porta, eles te entregam e tu vai embora. Ou seja, né, a criatividade em meio à crise também, né, presidente? Sem dúvida. Não, o comércio, a pandemia nos ensinou muitas coisas e os comerciantes aprenderam muitas coisas, muitos jeitos diferentes de atender, né? Via WhatsApp, via telefone. Quem diria, né? Via site. As pessoas já estão chegando nas lojas também muito mais decididas, estão gastando menos tempo nas lojas para comprar. Então, uma mensagem final que eu deixo aí para a população que está nos vendo é: não precisa se preocupar com as lojas, porque as lojas são realmente ambientes seguros, mas também chamar a atenção de todas as pessoas para não relaxar com os cuidados, né? Nós estamos muito próximos de ter uma vacina e, às vezes, quando a gente está chegando próximo disso, as pessoas se descuidam, relaxam. Não, é o momento da gente manter a atenção com os cuidados. Até porque a gente pode tranquilamente... Não, até porque já está comprovado que exatamente o que o comércio tem feito, quer dizer, o acúmulo de pessoas, as aglomerações são perigosas, os encontros, né, à noite aí que muita gente andou se encontrando em bares, então é importante e a loja ela consegue fazer isso, até pelo tamanho das lojas, muita gente, né, fica do lado de fora, não tem aglomeração, a gente não vê aglomeração em loja. Sim, além de todo o controle que existe, desde medição de temperatura, é impossível você entrar dentro de uma loja hoje sem estar utilizando máscara, tem álcool em gel espalhado por todos os lugares dentro das lojas. A gente tem percebido realmente o ambiente do comércio é um ambiente extremamente seguro. O cuidado que a gente tem que ter é realmente com aquelas aglomerações desnecessárias. Muitas vezes é exatamente esse aspecto das pessoas já estarem cansadas dessa pandemia e relaxar, mas esse não é o momento de relaxar. Aliás, a nossa campanha diz: Porto Alegre precisa de você agora, né? E esse é o momento do cuidado realmente. Cada um fazendo a sua parte agora. Muito obrigado, presidente Írio Piva, presidente da CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas. Muito obrigado, um bom final de semana para o senhor. 12h e 52 minutos agora, e atenção, a gente volta a falar sobre a operação que prendeu integrantes, né, de um esquema de teleentrega de drogas. Pelo menos hoje foram 11 pessoas presas, repito, 11 pessoas presas. Lá em fevereiro, outras 5 já tinham sido presas nesta operação. E era um esquema bastante, digamos que organizado, porque eles tinham um controle de entrega da droga, teleentrega, que era entregue naquele horário marcado minutos e segundos, não é mesmo, Lucas? Pois é, André, isso que chama atenção, a gente tem aquelas imagens, né, que a gente mostrou um pouco mais cedo do caderninho com as anotações e uma precisão de horário
14h58, 2h57, sempre com horários quebrados, porque eles eram precisos. No momento que o cliente pedia, o entregador, muitas vezes motorista de aplicativo, chegava lá com a droga. Um grande esquema monitorado desde fevereiro. A polícia ouviu lá desde fevereiro, quando prendeu 5 pessoas, ouviu mais de 83 mil áudios trocados em conversa de WhatsApp para entender como é que funcionava esse esquema. E um desses áudios, é esse que a gente vai ouvir a partir de agora, que uma mulher explica como que o entregador deve fazer ao chegar na casa do cliente. Vamos ouvir. Pode soltar, meu. Vai lá no Mocó pra CC, tá louco, montão de tele, tô louca pra dormir. Da onde entrar dentro de casa? Não existe isso. O bagulho é teleentrega na porta, não se entra dentro da casa de freguês. Teleentrega na porta, André. Não pode entrar na casa. Não sabemos se é por algum tipo de exposição, se é para não atrasar outras entregas, mas era uma ordem que era dada por esses criminosos para que os motoristas, de aplicativo que faziam essa entrega não entrassem na casa do cliente. E tem um outro áudio que foi interceptado pela polícia, tudo isso com autorização judicial, em que eles comemoram as vendas da noite. Frente de colégio não é mais cadeia ainda. Posso ligar. Ó, frente do colégio, dá mais cadeia ainda, Lucas? Essa aí fala com relação ao colégio. Isso, tem uma legislação que aumenta a pena de tráfico de drogas quando a pessoa comete o crime de tráfico de drogas bem perto ao colégio. Tinha um outro áudio que também foi interceptado pela polícia, em que eles diziam assim, a noite está recém começando e a gente já fez várias entregas, hoje vai ser bom. Então eles estavam comemorando as entregas. Uma grande movimentação financeira, um esquema aí que durou pelo menos desde fevereiro, mas certamente antes já estava em circulação. A polícia estima que eles movimentavam por noite milhares de reais, de repente até 15 mil reais. E os motoristas de aplicativo que sabiam que estavam cometendo tráfico de drogas ganhavam 20% do que eles entregavam. Ou seja, André, um motorista recebia, segundo a polícia, por vezes até R$1.000 por noite apenas fazendo essa entrega de drogas. E quantos motoristas de aplicativo estão na mira da polícia, Lucas? Hoje 2 foram presos, 2 que eram mais envolvidos, que a polícia conseguiu rastrear, viram que estavam com mais observações nos caderninhos. Mas a partir de agora, claro, a polícia apreendeu mais celulares, apreendeu outras anotações e mais motoristas estão na mira da polícia, serão investigados a partir de agora. É interessante a gente repassar esses números, 83 mil áudios, milhares de conversas e agora, com essa fase da operação, a polícia já tem, André, 7 mil contatos de clientes. Olha só o tamanho do esquema. 7 mil contatos de clientes, consumidores identificados até o momento. Com novas apreensões, a polícia acredita que vai aumentar, vai descobrir ainda mais outros usuários consumidores desse grupo criminoso. Vejam só, 7, isso num caderno, num telefone que tinha, como disse o delegado, esse número de pessoas que faziam estas solicitações, hein, Glauco? Agora, que tentação por motorista, 20% é uma bela de uma grana em relação àquilo que ele costuma ganhar, só que tem o seguinte, é crime, vai perder o direito de trabalhar em aplicativo, porque a polícia já comunicou aí que vai informar, Usava como fachada, Vai sair fora, não vai ter como trabalhar em aplicativo, então de que adianta, Estragou a vida. E a gente sabe que a vida no crime, mais cedo ou mais tarde, tem 2 rumos, ou é cadeia ou é a morte, não é verdade? Acaba sendo conivente. E esses 11... Infelizmente, acaba sendo essa situação. Quem entra nesse esquema, André, muito difícil sair se não sendo pela morte ou não sendo pelo lado da cadeia. E muitas vezes são pessoas, e a gente tem visto que é uma estratégia adotada pelas facções, pessoas sem nenhum tipo de antecedente, que são cooptadas justamente para tentar ocultar, evitar qualquer tipo de prisão por parte da polícia. Mas dessa vez a polícia foi muito precisa, fez um grande trabalho analisando muitas mensagens, milhares de mensagens, e conseguiu descobrir desde quem comandava o esquema lá dentro do presídio central até a ponta onde esses motoristas de aplicativo estavam fazendo as entregas. Ô Lucas, daqui a pouco o Lucas vai voltar para falar do caso do João Alberto. Só me dá a tua manchete aí, Lucas, rapidinho, que depois tu vai trazer detalhes pra gente sobre o caso do João Alberto no Carrefour.
tem decisão importante envolvendo o policial militar temporário envolvido nessa ocasião. O policial está expulso da Brigada Militar. Daqui a pouco o Lucas volta com mais detalhes sobre isso. E a gente segue falando sobre racismo, porque em uma transmissão, uma live, né, com o humorista Nego Di, o governador Eduardo Leite disse que cor de pele pode ter influenciado na morte do João Alberto. Lembrando que esse crime aconteceu no estacionamento do Carrefour, foi no dia 19 de novembro, um dia antes, né, do dia 20 de novembro, dia da consciência negra. O que o governador disse especificamente, hein, Glauco? Bom, até lembrando, é humorista, Nego Di, mas também abordando um assunto que é a questão do preconceito, que ele também é engajado. Então, o governador, através de uma live no Instagram, falou a respeito da possibilidade de ter sido realmente um ato em virtude de racismo, aquilo que aconteceu lá no Carrefour. Vamos ouvir. Ele pode não ter agredido deliberadamente por ser negro, mas certamente o fato de ser negro, né, interferiu no juízo, na minha visão. Ele pode não ter saído assim, ó, vou bater e vou matar esse homem porque ele é negro, né, deliberadamente, mas que eles podem ter se prevalecido, né, daquela situação por ser negro, eu diria que muito possivelmente sim. Pois é, André, e a polícia segue fazendo o inquérito, né? Pediu inclusive um tempo a mais para fazer esse inquérito da melhor forma possível. Até agora 3 pessoas foram presas, os 2 seguranças e a fiscal do Carrefour. Aí a gente relembra, né, os momentos da entrada do João Alberto com a Milena, a esposa dele, o momento da saída, que ela começa a juntar ali as compras, colocar na sacola, e ali já aparece algum desentendimento. E a partir daí, que ele se aproxima ali de uma funcionária, não encosta nela, não sabemos o que ele disse, faz algum gesto. Em seguida, ele vai em direção à saída com 2 seguranças e logo atrás, que é os 2 que estão presos, aliás, os 3, na verdade, vêm os 2 seguranças e atrás a Adriana, que é a fiscal. Aí acontece tudo o que aconteceu. A repercussão deste caso não poderia ser diferente, é muito grande. Até porque nós não percebemos em nenhum momento, e a polícia ainda busca isso, né, Glauco? Nenhum momento de violência, né? E o que desencadeou a própria atitude do João Alberto lá na saída, isso é uma outra pergunta que se faz, né? Porque se averigua também o histórico, né, do João Alberto, né? Se é que realmente ele já causou importunação. E sobre a manifestação do governador, era uma coisa que todo mundo esperava, porque não havia acontecido ainda uma manifestação oficial do governador a respeito desse caso. Aliás, desde o primeiro dia, quando o governador falou numa transmissão junto com a própria chefe de polícia e também o comandante-geral da Brigada Militar, já tinha manifestado, né, um crime de racismo, e a polícia depois, claro, a polícia que investiga precisa de elementos, precisa, né, de comprovação técnica disto, o que certamente está sendo ainda investigado. Mas tem novidades no caso e o Lucas vai trazer para a gente o que tem de novidade, Lucas. André, a defesa do policial militar temporário, Giovanni Gaspar, foi informada agora pela manhã da expulsão dele do quadro da Brigada Militar. Na semana passada, o Conselho já tinha dado um parecer desfavorável e agora foi confirmado pelo Comando-Geral da Brigada Militar que o policial está expulso da corporação. A defesa, inclusive, já pediu para a Justiça para manter o policial em um presídio militar, porque se tem uma preocupação que agora, ele sendo expulso, ele deve ser transferido a qualquer momento para um presídio comum. E se tem um medo, né, por causa da integridade física, de colocar um policial, ex-policial agora, em um presídio com demais presos. Então a defesa já foi informada disso e já está recorrendo. Paralelamente, a defesa pediu ontem também a liberdade provisória do policial, mas isso, quanto a isso, ainda não tem nenhuma decisão. Com relação à Adriana, a fiscal que aparece, que está de branco, também tinha sido feito o pedido, já que ela tinha passado por uma cirurgia nos rins, né? E que tinha um problema de saúde, diabetes, me parece. Em relação à Covid-19, né? A defesa apresentou o pedido para que ela saísse por causa da pandemia também, né? Mas isso já foi negado, logo 2 dias depois já tinha sido negado, né, Lucas? Foi negado, ela está em prisão temporária, que tem um prazo de 30 dias a partir da data da prisão. Acabando esse prazo, a polícia tem que fazer um novo pedido. Se não fizer, ela estará em liberdade. Mas esse pedido de prisão preventiva, manutenção, deve acontecer no fim do inquérito, que está previsto também para os próximos dias, André. André, diga. Tem uma outra questão aí. O Estado tem que garantir a integridade de qualquer detento.
Isso é teoria, é a lei. Mas quem garante que isso possa acontecer diante do que falou o Lucas agora, né? Seria um ex-policial na cadeia junto com outros detentos. Eu não sei o que poderia acontecer com um Estado que não consegue manter as garantias mínimas, né, André? Lucas? E corria o risco, por exemplo, dele cair em uma galeria por alguém que ele mesmo prendeu. No caso, o policial militar temporário não atua diretamente no policiamento da rua, em cargo administrativo, mas a gente sabe, né, que se tem mas se tem um confronto, né, com policiais e criminosos, imagina, em um ambiente sem qualquer controle, como é uma galeria. Por isso, a defesa dele pediu, mas ainda não tem decisão da justiça, o que deve sair a qualquer momento, já que é um pedido emergencial. Olha, cada vez que a gente olha, a gente observa fatos, né, movimentações diferentes. Larga aí um pouquinho antes, volta só dessa imagem. Veja que a Milena tenta, volta mais um pouquinho, volta. Ela chega a ser puxada pelo braço, gente. Ela chega a ser puxada pelo braço, ela tenta chegar até o marido. E isto que a Adriana, que está presa, disse para ela: se a senhora acalmar o seu marido, eu mando sair de cima dele. Ela tenta fazer algo por ele. Está aqui a imagem. E aí ela é puxada pelo braço, ela volta ali e tenta fazer alguma coisa pelo marido. Então, cada vez que a gente olha, a gente percebe o desespero dela em querer fazer algo, mas quantas pessoas estão em cima? 1, 2, 3, 4, 5, 6? É ela contra 6 nesse momento ali. Não, contra 6. E ela em nenhum momento ela tenta agredir os seguranças, né? Ela está tentando soltar o marido pelas imagens, né, André? Mas ela não se omitiu, não. Ela tentou, mas o resultado a gente sabe o que aconteceu, infelizmente. E lembrando, o Lucas trazendo essa informação pra gente da expulsão. Repete aí, Lucas, por favor. Defesa foi comunicada nesta manhã que o policial militar está sendo expulso da corporação. Informação que deve ser confirmada a qualquer momento pelo comando, né? Oficializada pelo comando. Lucas. Mas já está informado. O policial militar está expulso da corporação. Glauco. Lucas, pela experiência que você tem aí, de repente há uma possibilidade da defesa recorrer ou alguém recorrer para ele ser reintegrado, ou isso é sumário? Administrativamente já foi feito esse recurso a partir da última semana, quando eles foram informados de um parecer desfavorável, mas isso foi negado no comando da Brigada Militar. Judicialmente pode ter algum tipo de pedido, mas ainda não fiz esse contato com a defesa para ver se de fato eles vão levar esse pedido judicial. Lucas fica com a gente, o Glauco também. Lembrando que o primeiro fim de semana, né, de dezembro já chega com a magia do Natal no filme Que Fim Levou o Papai Noel. Após escrever uma carta para o Papai Noel, Tom vai até a garagem de sua casa e se depara com o bom velhinho. Ele havia batido seu trenó e perdido uma de suas renas. Noel se arrisca para recuperar sua rena e acaba preso. Será que Tom conseguirá convencer seu pai que aquele velhinho que precisa de ajuda é o Noel? Hoje, 11h15 da noite, na tela de Sucessos. Com a ajuda de 2 amigos, eu pretendo... Só para lembrar, não esquece do nosso presente, tá, André? Tá certo, ó. O bom velhinho, o cabelo branco já tá aqui. Oh. Bom, Lucas, um abração. Glauco também, a gente vai ficando por aqui. Lembrando, 19h20, segunda edição com a Luciane Coman. A gente volta na segunda-feira, a partir das 11h40, com SBT Rio Grande. Muito obrigado pela audiência, pela companhia de todos. Um beijo no coração, bom fim de semana. Se comportem, sem aglomerações. Até segunda-feira. Tchau, gente. Tchau, Lucas.